Uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. O país está vivendo momentos tensos de protestos e paralisações. O povo está lutando contra a corrupção, descaso contra a saúde pública, tentativa de golpe do Congresso e manipulação da mídia. As marchas citadas por Paulo Freire estão acontecendo atualmente, e será através da educação que iremos transformar o país. Precisamos lutar por mais investimento, mas é por meio da nossa prática como educadores que será feita a diferença. A educação é fundamental na formação sociocultural de uma criança, mas também tem um forte papel na construção ética de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos ainda é uma necessidade no Brasil no século XXI, pois uma boa parte dos jovens não completam sua escolarização. Dados do IBGE revelam que existem 16 milhões de analfabetos absolutos e 33 milhões de pessoas que não concluíram os 4 primeiros anos do ensino fundamental, com idade acima de 15 anos. Para entender melhor o assunto, vamos fazer uma breve apresentação histórica da educação de jovens e adultos. Em 1947, se iniciou a primeira campanha nacional de educação de adultos. Foram criadas mais de 10 mil salas de supletivo. Mas ao final da década de 50, percebeu-se que a alfabetização não deu resultados. Em 1958, Juscelino Kubitschek convoca o Grande Congresso de Educação de Jovens e Adultos, em que todos os estados apresentaram seus relatórios sobre as ideias de alfabetização. Dentre eles, aparece um relatório esplendoroso do Grupo de Pernambuco, relatado pelo educador Paulo Freire. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. Ao final da década de 60, com a ditadura militar, surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que limitou-se a alfabetizar de maneira funcional. O Mobral entrou em declínio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Implementou-se o ensino supletivo, sendo dedicado um capítulo específico para a educação de jovens e adultos. Em 1988, com a promulgação da Constituição, veio o reconhecimento do direito à educação para todos. Na LDB de 1996, a educação de jovens e adultos é reconhecido como dever do Estado, mas pouco se fez além disso. Em 2000, é criado o programa Alvorada, que promulgou a regulamentação das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Podemos perceber na história da educação de jovens e adultos que muito se fez em teoria, mas pouco se fez em ações por parte do governo. Além de lutar por mais recursos, devemos lapidar a nossa prática em busca de uma educação ativa e de qualidade. Paulo Freire diz que nós, seres humanos, somos sujeitos inacabados e curiosos. Se somos seres inacabados, necessitamos do outro, necessitamos de nos ligar ao mundo. Assim, fica fácil entender o método freiriano. Se somos seres curiosos, a primeira coisa que fazemos é uma leitura do mundo. A partir daí, faremos a tematização, ou seja, trabalhar um assunto levantando teorias e reflexões.
Por último, entra a problematização, que é abordar o tema trabalhado com o conteúdo matemático na forma de problemas. Às vezes fica difícil trabalhar qualquer tema, mas nestes momentos a etnomatemática auxilia o educador. Devemos escolher temas que se dimensionam dentro dos aspectos históricos, cognitivo, político e social do educando. Por isso, é preciso conhecer os estudantes e seus meios. Na educação de jovens e adultos, trabalhamos com pessoas que pararam de frequentar uma escola por diversos motivos. Alguns tiveram que trabalhar, não tiveram oportunidade, tiveram filhos muito cedo ou até mesmo perderam o interesse. Mas todos voltaram em busca de melhores oportunidades e em busca de conhecimento. Procuramos uma escola de supletivo em Goiânia para trabalhar as resoluções de problemas matemáticos com os estudantes. Problematizamos questões simples do cotidiano deles, como economizar para comprar um carro, planejar uma viagem ou dar uma festa. Entrevistamos 3 voluntários para em seguida trabalhar com os problemas. Por que você parou de estudar? Eu parei de estudar devido a eu ter entrado no exército. Fiquei 1 ano e meio. Saindo do exército, fui morar na França. Fui estudar o francês, tudo, aprendi bem. E retornando, entrei no EJA para fazer. Você pretende continuar estudando depois que concluir o ensino médio? Pretendo fazer engenharia civil. Depois de mais algumas perguntas, problematizamos a seguinte questão. Gustavo está querendo adquirir um carro, mas ele sabe que as taxas de financiamento são altíssimas. Portanto, ele pretende poupar todo mês até que apareça uma boa oferta em um carro usado. Ele possui R$2.000 e irá juntar R$400 por mês. Após 2 anos de poupança, surge uma oferta de um veículo usado no valor de R$10.000. Será que Gustavo conseguirá comprar? Eu tenho R$2.000. Estou juntando R$400 por mês durante 4 meses. 400 vezes 24 é igual a R$9.600. Acrescentando os 2.000 que já tenho, terei R$11.600. Daria para comprar meu carro, ainda me restaria R$1.600. Percebam que o problema pode ser resolvido como progressão aritmética. Admitimos que os 2.000 iniciais fosse o primeiro termo, e 2.400 o segundo termo, 2.800 o terceiro e assim sucessivamente até o 25º termo, pois 2 anos tem 24 meses, mais o valor inicial, portanto, 25 termos. A25 é igual a A1 mais 24R. A1 é 2.000 e a razão 400. Resolvendo fica 2.000 mais 9.600, que dá 11.600. Gustavo resolveu de forma bem simples. Mesmo assim, podemos ver uma semelhança com o método de PA. Mostrei-lhe depois o conteúdo de progressão e ele resolveu novamente o problema da seguinte forma. Eu tenho R$2.000. Estou juntando R$400 por mês durante 1 ano. 1 ano que equivale a 24 meses. 400 vezes 24, 9.600. Mais os 2.000 que me resta, R$11.600. Daria para comprar meu carro no valor de 10.000. Ainda me restaria R$1.600. Neste caso, o educando já tinha o conteúdo, mas não sabia como usá-lo no problema. Após a explicação do educador, ele conseguiu resolver com êxito o problema usando seu conhecimento de progressão aritmética. Por que você parou de estudar? Para trabalhar e ajudar em casa.
Você pretende continuar estudando depois que concluir o ensino médio? Sim, pretendo fazer um curso de design. Jonathan foi bem direto respondendo as perguntas. Também foi assim com seu problema. Jonathan deseja fazer uma viagem da cidade A para a cidade C. Para economizar, ele irá fazer uma escala na cidade B. Para o primeiro percurso, ele poderá ir de carro, de avião ou de ônibus. No segundo percurso, ele poderá ir de carro, de avião, ônibus ou de trem. Quantas possibilidades ele terá para fazer a viagem? Vou fazer uma viagem de A para B. De A para B, eu tenho 3 possibilidades de ir. De B, eu vou para C, com 4 possibilidades. Se eu fosse de avião para B, eu teria 4 possibilidades de ir para C. De ônibus e de carro. Então, seria 3 vezes 4, que é igual a 12 caminhos diferentes. Este, apesar de ser um problema simples, é bastante útil para introduzir o conteúdo de análise combinatória. São 3 maneiras distintas de fazer o primeiro percurso e 4 maneiras diferentes de fazer o segundo percurso. Portanto, são 3 vezes 4, que é igual a 12. Perguntei ao Jonathan quantas possibilidades distintas ele teria de fazer a mesma viagem se no primeiro percurso ele tivesse 5 maneiras distintas e no segundo 10 maneiras diferentes. Reparem como ele resolve de forma bem direta. Então, seria 5 caminhos diferentes vezes 10, que é igual a 50. Jonathan não tinha conhecimento prévio do conteúdo. Mesmo assim, ele resolveu o problema com sucesso. Por que você parou de estudar? Porque minha mãe foi pro exterior e eu, quando eu tinha 11 para 12 anos, também fui. Eu continuei estudando lá, mas lá é diferente. Daí eu terminei, com 16 anos, terminei a escola lá e não fui pro college, que não é necessário lá. Aí quando eu voltei pro Brasil, tive que continuar, tinha que fazer 1 ano aqui para concluir os meus estudos. Aí eu preferi fazer um supletivo, que seria todas as matérias juntos, que daria mais um conhecimento do que fazer só o 3º ano do 2º grau. Você pretende continuar estudando depois que concluir o ensino médio? Sim, eu pretendo fazer a faculdade. Como meu pai mexe com alguns negócios, eu pretendo, acho que a administração, que podia estar no ramo que ele está e podia me ajudar. Douglas pretende arrecadar fundos para sua festa de formatura. Para isso, ele decidiu vender rifas. Mas qual a melhor forma de vender muitas rifas? Então, ele pensou num sistema. Ele deve vender uma rifa para cada um de seus 5 amigos no primeiro dia. E cada amigo deve vender 2 rifas para 2 pessoas no segundo dia, totalizando assim 10 rifas no dia. E essas 10 pessoas venderiam mais 2 rifas cada uma no terceiro dia, totalizando 20 rifas nesse dia. Se o sistema continuar assim, quantas rifas seriam vendidas ao final do 10º dia? No primeiro dia vão ser 5 pessoas. Vezes 2, então no segundo dia vai ser 10 pessoas. E assim sucessivamente. Então 10 vezes 2, 20. Vezes 2, que daria 40. Vezes 2, daria 80. Vezes 2, daria 160. Vezes 2, que daria 320. Vezes 2, que daria 640. Vezes 2, seria 1.280. Vezes 2, e você chegaria ao seu resultado de 2.560. Notem que este é um problema de progressão geométrica, em que o primeiro termo é 5 e a razão é 2. O que ele pede é o 10º termo, ou seja, o A10. Então fica A10 igual ao primeiro termo vezes a razão
elevado a 9. A 10 é 5 vezes 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 512. Vezes 5 dá 2.560. Douglas já tinha estudado PG anteriormente. Então, eu lhe pedi para resolver primeiro sem utilizar o conteúdo de progressão geométrica e depois ele resolveu do jeito que já sabia. O A1 que é 5, vezes a razão que é 2, elevado a 9, que daria 2.560. Douglas já tinha conhecimento prévio do conteúdo, interpretou bem o problema e o resolveu. Nos 3 casos, os educandos interpretaram e resolveram os problemas com bastante precisão. Com ou sem o conhecimento prévio do assunto, é importante problematizar e resolver problemas dentro de suas dimensões. Os educandos se tornam ativos no processo de aprendizado e mais reflexivos em suas práticas cotidianas. Também entrevistamos o professor da escola, para saber como ele trabalha com a educação de jovens e adultos. Encontro uma certa dificuldade, às vezes, porque a maioria deles fazem muito tempo que não estão dentro de uma sala de aula. Aí, em busca de sanar essas dificuldades, trabalho bastante a resolução de exercícios e situações, problemas com ele, para tentar solucionar aquele problema do dia a dia dele, da maneira dele. Na maioria das vezes eles nem sempre vão pelo mesmo caminho, mas só que sempre com o mesmo objetivo. Então, através da resolução de problemas, eu posso sempre estar ajudando os alunos a, primeiramente, aprender a matemática em si e notar que a matemática é de fundamental importância, porque ela faz parte do dia a dia e ela não é esse bicho de 7 cabeças. Através deste trabalho, vimos a importância de problematizar o mundo, pois assim é possível aproximar os conteúdos matemáticos à realidade dos estudantes. Problematizar não é apenas contextualizar conteúdos, mas é também formar um sujeito ativo. Porque é necessário estudar. Sem estudo a gente não é nada. O dinheiro um dia acaba, um dia você ganha, e conhecimento a gente adquire no colégio, e a gente nunca perde. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana.